Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo com o advogado, especialista em direito eleitoral, o professor Gustavo Ferreira. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Opa, muito obrigado, João. Prazer estar aqui na Jovem Pan falando um pouquinho de direito eleitoral. É isso aí. Gustavo, a gente quer saber, a população quer saber, quais são as principais mudanças na legislação do período de 2022 para 2024. O que essa legislação vai impactar diretamente no pleito deste ano? Bom, vamos lá. Primeiro uma curiosidade técnica, tá? A gente não teve uma mudança na lei em si. Sempre é tradicional ter o que a gente chama de mini-reformas eleitorais por previsão constitucional no ano anterior ao ano das eleições. Não houve essa alteração nas leis que envolvem o processo eleitoral. Então, em termos de lei, no sentido mais estrito da palavra, nada mudou. Mas temos o TSE. E o TSE baixa regulamentações e pode baixar até o dia 5 de março do ano que tem eleições. E o fez no dia 1º de março desse ano. E aí, nas alterações do TSE, houve a inclusão de regras novas. Algumas positivas, outras não tão positivas, e algumas a gente vai ter que ver na prática o que elas vêm a dizer. Mas, assim, um grande impacto na ausência de uma regulamentação legal, o TSE já previu um controle sobre o uso de inteligência artificial. Isso que, assim, com certeza vai ser usado na eleição, não é se vai ser usado. Aí professor Gustavo, a gente faz uma reflexão. Quem vai conseguir barrar, neutralizar realmente a questão da inteligência artificial? Fiscalizar, Nicole. Porque, assim, hoje com o advento do WhatsApp, dificilmente, claro, o Instagram você consegue derrubar, uma página na internet, mas com o advento do WhatsApp, o disparo do WhatsApp, isso daí vai pulverizar de forma rápida. Então, ou seja, como o TSE, os TREs, Brasil afora, estão se organizando nesse sentido. Como é que você pensa nisso no âmbito do direito eleitoral? Como é que isso aí pode se moldar para tentar, de fato, ter esse controle? Vamos lá, vamos ser... Apesar de direito digital na minha praia, né? Eu sou analógico, né? Eu trato o computador com máquina de escrever, inclusive na pancada. Mas a ideia é que, pelo menos, a propaganda oficial, e aí vamos ser bem sinceros, ela tem um controle. Né, aquela propaganda que vai à TV, que vai ao ar. O institucional da campanha. Institucional da campanha, tem informação que é inteligência artificial, quando há manipulação de imagem, que você não fique usando imagem de pessoas vivas, mortas ou que inexistentes, então não aparecer Irmã Dulce declarando voto para mim, ou né, o Paulo Oliveira, ou a Mulher Maravilha. Tá? Vamos botar assim. Então isso é proibido, terminantemente proibido. Agora, a campanha... Quando a gente vai falar de bastidor, a campanha suja, né, quando a gente fala, né? O lado B da campanha eleitoral, que é o disparo, tudo. A justiça eleitoral, ela tende a punir quando ela consegue pegar. O que ela tem conseguido, isso em 2022 a gente observou, foi bloquear. E aí vieram os acordos com as plataformas, com os meios de comunicação telemática. O nome é bonito pra caramba, né? WhatsApp. Telegram. É o Zap. Né? O Zap. Dá uma segurada, informar, olha, tem essa aqui, tente, né, bloquear esse repasse. Isso, claro, não existe um ideal, mas se realizou. E foi já um grande avanço se a gente comparar com 2018 e 2020. Mais avanço ainda 2016 para baixo. Tá, que realmente era quase que terra sem lei e sem meios efetivos de punição. A partir de 2020 a coisa foi melhorando, 2022 já foi muito melhor. Agora, é claro, a campanha, o lado B da campanha eleitoral, o grande controlador, na verdade, tem que ser o eleitor. O eleitor. A gente tem uma mania, eu lembro da minha dissertação de mestrado, eu mexi que o brasileiro gosta de achar que legislação é panaceia para todos os males. Trazendo para a minha geração, o pó de pirlim-pipim, né, do sítio para Capão Amarelo. Eu vou jogar e todos os problemas estão resolvidos, né? A organização Tabajara. Vai se moldando conforme a modernização da sociedade, enfim, os costumes, tal, enfim, vai se moldando. Mas a legislação, ela tem um passo, né, que é diferente do passo da realidade, principalmente na sociedade da informação, que é a sociedade que vivemos hoje. Veja, nós não temos nenhuma lei no Brasil falando de inteligência artificial. Nenhuma. A única coisa que nós temos hoje, curiosamente, em termos de norma, são as resoluções do TSE tratando de inteligência artificial para as eleições desse ano. E há quem mexe com inteligência artificial, dizendo que não foi completo, que faltaria mais coisa. Muito por cima, né, Nicole? Mas, assim, foi o que mais chegou lá. O professor Gustavo, toca numa temática que foi muito realizado lá em 2000...
campanha de governo 2022. Aí perguntar se a legislação não é meio frouxa para essa questão. Um candidato chegou no seu guia de campanha e aí começou a fazer disparos de fake news contra o outro candidato, e ali ele viu que o percentual do outro candidato começou a diminuir, a ser subtraído, e começou aquelas fake news. E aí era pago uma multa, que era praticamente um valor simbólico por essa campanha, que era campanha milionária, 5 mil, 6 mil reais a cada vez que ia para o guia essa fake news. Ou seja, vale a pena pagar a multa, né? Exatamente. Essa questão, vale a pena você pagar ali 50, 60, 150 mil reais, 200 mil reais de multa para poder você fazer esse estrago na campanha do seu adversário. Como é que você vê isso na prática, professor Gustavo? Essa questão desses valores ínfimos em relação a essas multas pequenas em relação às campanhas milionárias? Vamos lá. Depende da forma que você aplica, tá? Eu vou dar um exemplo prático que ficou famoso a ex-blogueira Tati Quebra Barraco levou uma multa, tem muito tempo já, e era uma multa pequena, 2 mil reais, ela disse que aquilo era troco. Então o TRE do Rio começou a fazer o quê? Toda a propaganda irregular dela, ao invés de fazer uma aplicação de multa só no conjunto da obra, dava uma multa para cada propaganda. Qual o problema? Isso está previsto na legislação eleitoral. A primeira multa é 2 mil, a segunda dobra 4, a terceira dobra 8. E assim, bom, ao final daquela eleição ela estava com um débito de R$500 mil. Aí sim, aí você tem há uns 10 anos atrás. Basta aplicar a legislação. Eu acho que às vezes o grande problema não é que a legislação é frouxa, é poder aplicar. Outra coisa, o Ministério Público age, a Justiça age, mas às vezes os próprios candidatos não vão à Justiça, porque da mesma forma que tem um batendo, o outro está batendo igual. Exato. É conveniente. Acaba utilizando também os mesmos meios, né? Exatamente. E aí eu não quero que cesse esse... Tira o meu também. Porque vai tirar o meu também. Então eu quero que continue essa pancada para que eu possa continuar também dando pancada. Aí você entra naquela campanha onde a maioria do eleitorado, na verdade, e isso já tem estudos, a propaganda negativa ela tem um problema sério. Ela pode reduzir do adversário, sim. Ela pode reduzir dos dois e pode reduzir de quem fez a propaganda suja. Exato. Tem gente que perde votos ao tentar, porque, poxa, porque ele jogou tão baixo. Né? Às vezes o eleitor... O tiro pode ser no pé, né, professor Gustavo? Pode ser no pé. Pode sim. O senhor falou que direito digital não é muito sua praia e tal, mas hoje em dia, principalmente, a gente não tem muito como pensar o direito eleitoral muito digital, distante dessa parte do direito digital, né? E aí a gente entra com a grande discussão, a grande polêmica de regulação da internet, a briga com as big techs, e são todos, né, em sua imensa maioria, são de lá de fora. E aí eles tentam aqui contaminar, inclusive, o nosso sistema democrático por meio dessa questão dos algoritmos. A gente sabe que tem influência direta, né, na questão das campanhas, e não é de agora, como a gente vem falando, pelo menos aí desde 2018 isso já vem acontecendo. Como é que o senhor vê essa ligação entre a necessidade dessa regulação da internet, a importância disso, né? Quais são os pontos que você poderia trazer aqui com esse impacto nas eleições e na nossa democracia como um todo? Um ponto, não estou entrando no mérito da discussão, tá? Só estou entrando na frase que inclusive foi colocada em letras maiúsculas, né? Letras garrafais. Internet não é terra sem lei, na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá certo. A gente já falava isso no longínquo ano de 2008, quando surgiu a primeira legislação eleitoral tratando de internet. Internet não é terra sem lei, tem que ter um controle. De fato é necessário ter regulamentação. Claro, a gente tem grandes empresas, grandes corporações, e aí vem uma curiosidade, apesar de ser analógico, né, eu brinco, mas na tese de doutorado foi discutido justamente sociedade de conhecimento. O efeito dela no processo político. E não tem como você querer afastar isso da vida atual. É fato. O uso de algoritmo, a influência dessas redes digitais. Agora, como é que você combate? Não, controla isso. Através de uma legislação pertinente. Faltou uma legislação. Eu lembro que em 2022 mesmo, e falo do ministro Alexandre de Moraes com muita cavalheira, porque eu fiz muitas críticas a algumas decisões que ele tomou monocraticamente, ou seja, isoladamente, né, de afastamento de conteúdo. Eu disse, olha, de fato é um excesso, vai contra o regime. Agora, fiz a observação, eu não queria estar no lugar dele. Porque talvez no lugar dele eu teria feito igual. Juridicamente falando, tem coisa que realmente merece crítica, deve ser reformulado, deve ser entendido, mas a gente tem um problema da falta
Eu vou usar um nome bonito, no arcabouço jurídico, né? Não falta uma base de lei, de jurisprudência. Precisa realmente de uma reflexão sobre o assunto, né? No mínimo. Sim, e uma reflexão séria, porque o que houve quando se pensou em fazer uma regulamentação da internet foi um projeto a toque de caixa, sem ser discutido pela sociedade. E todo mundo deve ser ouvido. Tanto as empresas, elas têm de ser ouvidas, claro, quanto os usuários. Então você tem de vamos fazer um debate sério, vamos passar aqui 6 meses, 1 ano discutindo, vamos criar uma média que não vai deixar todo mundo satisfeito, óbvio, isso é impossível, né? Não tem como deixar todo mundo alegre, contente, né? Mas deixar uma linha mínima civilizada para exercer um controle. E isso falta ainda, o direito eleitoral já avançou, com falhas e com acertos, mas avançou. O problema é que a gente não tem nem isso e, veja, a Justiça Eleitoral abriu essa discussão. Né? Nicole, por favor, vai lá. São tantas perguntas, tantas curiosidades. Eu queria puxar um pouquinho sobre a questão mais analógica também, né? Estamos falando sobre direitos digitais, mas o senhor, no início da nossa entrevista, comentou que algumas dessas novas regras aplicadas pelo TSE nas eleições deste ano foram negativas para o pleito. Aí eu já gostaria de saber quais foram essas novas regras que foram negativas e por qual motivo. Bom, você começa a colocar. Aí eu vou voltar para o digital. Desculpa, vou voltar para o digital. Muito vinculado. Não adianta fugir. O mundo é digital. Digital. Acaba sendo. A exigência de um controle para, por exemplo, para a veiculação da propaganda impulsionada, as regras são tantas e tamanhas que você tem o Google, pode ser um blefe, evidentemente, mas você tem um Google anunciando oficialmente que não vai fazer divulgação impulsionada, porque a quantidade de exigências exige um equipamento que é possível, mas é um equipamento caro, e eles acham que não vai dar tempo de calibrar, vamos dizer, organizar esse equipamento para as eleições desse ano. Então eles abriram mão disso. Então isso foi por mais bem intencionado que seja, né? Mas tem aquela frase, né? De bona fide infere os plenos estes. Os romanos já falavam isso, de boa fé o inferno está cheio. Produziu um efeito e é uma campanha barata. E isso que dói, porque o impulsionamento, para quem não mexe com a parte digital, pode parecer, nossa, mas tem que gastar uma fortuna. Não, é a propaganda mais barata que tem, assim, tirando o porta a porta, que é analógico. E para quem acompanhou as eleições para governo em 2022, João, e acessava, por exemplo, o YouTube, que é uma das vertentes do Google, né, do anúncio do Google, era direto propaganda. Sim. E não apenas de governo, mas também para deputado federal e para senador. E como o senhor trouxe, é uma ferramenta bem acessível. Tem um passo a passo, então qualquer candidato consegue, por exemplo, colocando R$50, ter um alcance mesmo que mínimo. Sim. Coisa que poderia democratizar, né? Então, uma falha aí, algo que não vai ser positivo para deixar mais justo, por exemplo. Exato, a ideia era ter um controle para evitar a deturpação que houve em alguns casos, principalmente até no Google mesmo, de interferir na questão de busca, de você direcionar para afetar determinados grupos da sociedade. Veja, a ideia foi excelente, mas o problema é que você, na prática, foi aprovado em 1º de março, e assim, pode ser um blefe do Google? Pode, mas ele tem um fundamento. Olha, aprovaram em 1º de março, a eleição agora, eu não tenho tempo de organizar isso, de preparar toda a minha pesquisa para o que vocês estão pedindo. Não vou fazer, vou abrir mão dessa renda. E como você bem mencionou, Nicole, é impressionante, R$500. Dá um impulsionamento. Se você limitar para a sua região, então, é um negócio impressionante. Chega a ser assustador. Assim, a quantidade de vezes você vai ver aquele candidato e dizer, vai gastar uma fortuna. Não. Né? E era uma coisa que assim, preocupou a gente, porque quando eu vou para falar com os clientes, eu digo, olha, a campanha hoje você precisa de 2 coisas. Né? Um celular com internet e 2 pares de sapato. A pessoa para, por quê? Se internet é para você se comunicar, para estar fazendo sua propaganda, uma propaganda barata. E a rua? E rua. E 2 pares de sapato, você vai gastar os 2. Vai gastar sola visitando o povo. Eu acredito que essa dificuldade assim, de implantação mesmo, das coisas funcionarem com mais efetividade, tem alguma coisa a ver com a velocidade com que tudo muda o tempo inteiro, nessa nossa era tecnológica, nessa vida louca que a gente tem tão digital? Perfeito. E, na verdade, se foi no ponto. Quem aprovou as resoluções são pessoas, em sua maioria, que e eu me coloco nesse grupo, tá? E a gente aprendeu, a gente fez curso da datilografia. Okay? Então a gente migra para o computador, e aí você tem uma geração hoje que não usa papel, né?
eu falo do meu filho de 11 anos, ele pega o papel, ele coloca de lado com uma tela e desenha. Porque é o ambiente que ele está acostumado. Na condição de advogado, a gente tem um sistema de peticionamento jurídico, o PJE, e o ESAG, aqui na Justiça Estadual, que ele coloca a folha em pé, como um PDF. Por que ele coloca em pé? Porque é uma geração que está acostumada a pegar o processo físico, e a folha era em pé. Exato. Então, para a transição não ser tão dolorosa e tão difícil, foi muito inteligente que fez isso. Fica, tanto que tem uma tela deitada e outra em pé, que é para justamente ler os processos. Exato. Por quê? Para a gente poder se acostumar. Essa geração que está vindo agora, ela muito provavelmente, ela não vai ter esse problema. Ela vai já dizer assim, mas por que está em pé esse negócio? Deita aqui, fica mais fácil, porque já está acostumada a ver a tela deitada. Né? O que isso tem a ver? Nós temos na TSE pessoas que fizeram datilografia, pegaram um processo físico, que por mais ter ouvido sugestões e ideias, o parâmetro delas é aquilo que não é, talvez, por uma vivência própria, mas é pelo ouvir dizer. E aí, essa regra é boa, então vamos adotar essa regra. Mas essa regra é viável? Essa regra é possível ser cumprida? Então, é essa distância geracional que a gente tem. E quando a gente vai para a questão da informática, tem a lei de Moore, que era uma lei usada para desenvolvimento de chip, dizia que a cada 2 anos você dobrava a capacidade. Né? Hoje já quem defende dizendo que a lei de Moore está defasada, que na verdade seria bem menos de 2 anos você dobrar a capacidade de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente avança muito. Né? E ainda, se a gente pensar, o avanço da inteligência artificial, de 2022 para cá, já foi um salto imenso, né? Assustador. Quero agradecer demais a participação do advogado especialista em direito eleitoral, o professor Gustavo Ferreira, por essa participação aqui no Jornal da Manhã, e deixo o convite público para que ele esteja aqui em outros momentos tratando dessas temáticas tão importantes, e com certeza a gente vai estar acionando. Eleições e direito eleitoral será um assunto muito recorrente ao longo do ano, e a gente conta aqui em outras oportunidades com a participação do doutor Gustavo Ferreira, o professor, e quero aqui deixar um espaço para suas considerações finais. Bom, obrigado. Primeiro, agradeço demais a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, falando de direito eleitoral, que é essa paixão, né, profissional que eu tenho, e fico sempre à disposição, porque o processo democrático, né, dizem que a frase é de Aristóteles, né, quem não gosta de política tem a tragédia de ser governado por quem gosta de política. É verdade. Então, a participação política de escolher os candidatos é importante na vida da sociedade. Então, participemos, acompanhamos o Jornal da Manhã. É isso aí. Viva o processo democrático. Mais uma vez, muito obrigado, professor Gustavo Ferreira. Obrigado às minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, que hoje não está nas ruas de Maceió, esteve aqui conosco no estúdio do Jornal da Manhã. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até sexta-feira, até o sexto, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição